Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Epix Tips, o seu drops de conteúdo da Epix. Eu sou Rafael Petroco, fotógrafo e um dos apresentadores do Papo de Fotógrafo, e vou ser o anfitrião desses insights de conhecimento que a Epix vai trazer para você através do nosso podcast. Nesse primeiro episódio, ou drops, como você preferir, vamos abordar um tema que é a minha praia, a minha especialidade, e que responde a muitas perguntas que recebo nas redes sociais. Como deve imaginar, o assunto de hoje é freelancer. As principais dúvidas sobre o profissional freelancer estão sempre relacionadas às publicações. O que eles podem ou não podem publicar, se eles podem usar as imagens que eles produzem. Então vamos aproveitar o artigo que o fotógrafo e advogado, o advogado e fotógrafo Felipe Ferreira preparou para o site da Epix para responder todas essas dúvidas. E vamos aproveitar para falar também sobre a relação trabalhista desses profissionais com os contratantes, tá bom? Antes de responder as perguntas mais frequentes, vamos apenas definir o que é um freelancer. O freelancer, fotógrafo ou videomaker, é um profissional contratado esporadicamente para prestar um serviço, recebendo por tempo ou por trabalho realizado. Ficou fácil de entender, né? Então vamos às perguntas. Antes das perguntas, quero deixar uma coisa bem clara. Existem duas formas de interpretar ou resolver todas essas questões. A forma legal, baseada na lei, e a forma ética, o famoso bom senso, onde a lei diz uma coisa, mas as partes resolvem de uma outra forma, amigavelmente ou positivamente. Tá bom? E quando eu digo positivamente, é tipo assim, releva-se algumas coisas, mas dá tudo certo no final, tá bom? Então, respondendo as perguntinhas, vamos lá. O meu nome deve aparecer na publicação das imagens? Ou seja, eu, freelance, posso ter ou devo ter as minhas imagens creditadas com o meu nome? Felipe responde pra gente. Trata-se da matéria de direito autoral, elencada na Lei 9.610/98, conforme o artigo 24, inciso 2. O nome do autor deve estar atrelado à sua obra. Ou seja, estamos diante de um direito inalienável, intransferível, irrenunciável e perpétuo. O que isso quer dizer é que não tem como você dar isso para outra pessoa, transferir para outra pessoa e nem dizer que ela não é sua. Ela é sua por direito e é pro resto da vida. É uma coisa um pouco mais complexa de explicar que não cabe aqui nesse drops, né? Não cabe aqui nesse tips. Mas a gente vai desenrolar isso em outro bate-papo, com certeza, com o Felipe, lá no Papo de Fotógrafo. A outra dúvida, e essa talvez seja uma das maiores dúvidas sobre as imagens e os freelancers, é se os freelancers podem usar as suas imagens como portfólio. Bom, aqui é um pouquinho mais comprido, mas a gente vai tentar explicar para vocês de uma forma bem didática. Trata-se inicialmente de um direito de autor, ou seja, como a gente falou acima antes, o fotógrafo poderia utilizar as imagens para o seu portfólio, já que não estaria comercializando, ou seja, não está violando o direito patrimonial do fotógrafo que o contratou. Ou seja, se você não está vendendo a foto, né, a imagem, não está ganhando dinheiro, não está recebendo nenhuma vantagem financeira sobre aquela imagem, você pode sim usar como portfólio, porque você precisa e tem como mostrar o seu trabalho, tá? Aparece a imagem de alguma pessoa, e aí isso é muito importante, tá? Prestem muita atenção. Trata-se de direito de imagem, a gente está falando de um outro direito. Ou seja, se tem um casal, uma pessoa que dê para identificar quem é, a gente está falando de direito de imagem, que é o artigo 5º, inciso 5 e 17, no Código Civil, nos artigos 11 e seguintes, e na súmula 403 do STJ, e que a publicação em portfólio, principalmente na internet, implica na utilização da imagem. Portanto, via de regra, é necessário ter autorização, e aí também entram outras, uma coisa um pouco mais complexa. E aí o que a gente quer, de uma forma muito simplificada, responder para você? O freelance pode utilizar as imagens em seu portfólio, porém é necessário que ele tenha autorização. E quando a gente fala ter autorização, e aí a gente não vai falar tanto do lado legal, é que o primeiro fotógrafo autorize, né? Que isso é muito legal também, para que ele possa, o segundo fotógrafo possa desenvolver o seu trabalho, divulgar o seu trabalho, e quando possível ter uma autorização do casal, para não correr nenhum risco, já que o direito de imagem é do casal, das pessoas que foram retratadas. Mas aí vai uma diquinha do bom senso.
publique somente as fotos depois que o fotógrafo que o contratou, né, que o contratou o freelance, já publicou. E aí, para que ele ganhe os louros, para que ele ganhe nas visualizações, para que ele receba as visitas e os comentários, e depois de um certo tempo, normalmente aí uns 10, 15 dias, você possa fazer a sua publicação para promover o seu trabalho e não ficar aí tentando roubar o cliente ou os futuros clientes que vêm desse trabalho. Como é que eu, Rafael, trabalho juntando um pouquinho a primeira com a segunda pergunta? Apesar de ter o direito, né, de ser creditado nas fotos, quando é uma publicação de Instagram, de Facebook, eu não exijo isso, eu não fico cobrando do primeiro fotógrafo as marcações. Eu gosto e acho justo porque é um conjunto do trabalho, né? Não é só as imagens que a gente produz, as imagens é uma parte do resultado. Quando a gente trabalha em equipe, todo o resultado do casamento é resultado desse trabalho em equipe. Então eu gosto que quando tem um post no blog, ele coloque equipe de fotografia e coloque o nome dos envolvidos, tá? Nesse crédito. Não gosto, não quero, não exijo a identificação em cada imagem que eu produzi, mesmo porque as imagens que o primeiro fotógrafo produziu tem também ali dentro do seu contexto um pouco da minha parte, né? Da minha função, que é deixar ele mais livre, deixá-lo mais seguro para poder criar durante o evento. Então também tem uma colaboração minha. Então acho que a gente tem que ser creditado pelo conjunto de trabalho, pelo conjunto do trabalho. Mas quando eu faço a minha publicação no meu site, eu acredito esse trabalho também para ele. Eu coloco trabalho realizado para, né? Eu devolvo esse crédito, assim, eu coloco para quem eu fiz esse trabalho. E nas redes sociais também acabo não colocando muitos créditos, porque na minha fotografia, na minha rede social, eu publico só as minhas fotografias. Tá? Então lembrando, você pode sim utilizar como portfólio, desde que você entre em um acordo muito bacana e tenha autorização. Vale a pena lembrar, e aqui fazer uma aspas, que em alguns casos nem o fotógrafo que contratou o freelance tem autorização de uso dessa imagem. E aí é importante lembrar que essa desautorização, essa não autorização também passa pra gente. Então, se o primeiro fotógrafo não pode publicar porque o cliente não autorizou, nós também não podemos, tá bom? Só para não criar nenhum empecilho ou nenhuma briguinha aí entre ambas as partes. É sempre importante manter um bom relacionamento. E aí vem uma outra perguntinha que tem um pouquinho de relação com as duas perguntas anteriores, que é sobre as fotos para concurso. Bom, aqui tem uma ressalva, porque o freelance ele é detentor do direito moral da sua obra, né? Ele fez a foto, direito autoral. Porém, o direito material patrimonial, aí tem um pouquinho mais de limitação, porque quem vai explorar comercialmente a obra é o fotógrafo que o contratou. E aí tem algumas coisinhas aí que precisam ser feitas legalmente para que o freelance possa usar, principalmente na questão de licenciamento expresso desse direito, tá bom? Em resumo, a própria ética aí, um bom diálogo vai resolver essa questão antes mesmo da lei. Então é sempre importante perguntar para o fotógrafo que o contratou se ele não se importa com o uso da obra, até mesmo porque ele detém o direito de imagem do fotografado, né, comercialmente, e não é o freelance. Mas aí uma boa conversa, um bom diálogo já resolve. E aí tem algumas associações que é necessário verificar o acordo, né, como é que é feito essa questão de publicação ou não dos contratos, tá bom? Tem que sempre olhar o regulamento das associações. E aí, para finalizar essa parte de imagens do conteúdo produzido, é se o freelance pode vender essas imagens de alguma forma para que alguém use comercialmente. Nesse caso, não, porque o direito patrimonial é do primeiro fotógrafo, tá? Então, o freelance ele só tem o direito autoral, mas quem vai receber pela parte comercial é o primeiro fotógrafo. E aí tem todo, novamente, uma parte legal que precisa ser analisada para liberar ou não quando o uso dessas imagens comercialmente. E aí, para finalizar esse tips, para finalizar esse drops, falar sobre a relação de trabalho entre ambos, entre os dois, o primeiro fotógrafo, o segundo fotógrafo, o contratante e o contratado. E como não é uma relação de emprego, não tem requisitos de pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade, tudo isso entra na consolidação das leis trabalhistas, artigo 3.
Então, como o fotógrafo contratante vai usar as imagens, ou seja, no portfólio, no álbum, é de direito do freelance ter o seu nome citado como autor. E por fim, o objetivo desses materiais não é esgotar todo o assunto, até porque tem muita coisa para se falar sobre isso, né? Sobre esse assunto, a gente pode até convidar o Felipe para um bate-papo aqui para tirar todas as suas dúvidas. E falando em dúvidas, se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre esse tips que a gente fez hoje, acesse agora o site da Epix, que o conteúdo está todo lá. Acesse o site, entre no blog e você vai ver esse e muitos outros conteúdos que podem ajudar você no seu negócio, no seu dia a dia e até tirar alguma dúvida, como por exemplo, quanto tempo eu tenho que guardar os arquivos, que por sinal é o tema do próximo Tips. Então fique ligado, esse foi mais um oferecimento da Epix e se você ainda não tem o seu site na plataforma da Epix, vale lembrar que o Papo de Fotógrafo tem um cupom de desconto muito especial, é só acessar o site e usar PDF na Epix e você vai ganhar 30% de desconto. Além de uma plataforma incrível, vai ajudar o seu bolso esse cupom e eu espero que o Papo de Fotógrafo esteja ajudando você nesse exato momento. Então lembrando, esse foi mais um Drops ou um Epix Tips aqui no Papo de Fotógrafo com um conteúdo super objetivo e espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.